Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um podcast Amor contra o Alcoolismo. E nesse podcast nós discutimos estratégias para você fazer quem você ama parar de beber. Eu sou Luiz Genari. Eu sou o Vitor Blasius. E o tema do episódio de hoje é internações. Vitor, quais são os tipos de internação para alcoolista que existem? Olha, internações para oculista existem de vários tipos. Primeiro, acho interessante a gente esclarecer para todos que estão ouvindo, né, para a gente esclarecer alguns pontos aqui. Quando a gente fala em internação para alcoolismo, a ideia aqui a gente está se referindo a um tratamento hospitalar. Né? É tipo uma internação para outra coisa. Né? Claro, o funcionamento é diferente, mas uma pessoa que tem uma pneumonia, que tem uma coisa assim, ela pode internar, vai para um hospital e tem lá o seu tratamento baseado no problema que ela tem. O alcoolismo também tem as suas indicações para internação. E quais tipos de internação existem? Internação, ela pode ser voluntária, que é quando a pessoa aceita essa internação, né? Ela concorda com a internação, ela deseja e aceita e concorda com essa internação, ou ela pode ser involuntária, que é quando essa internação é indicada e a pessoa não aceita e por alguma razão ela pode ser internada contra a vontade dela. Entendi. E a internação, ela é obrigatória no tratamento do alcoolismo? De forma geral, não, mas existem algumas situações em que ela passa a ser obrigatória. Por exemplo, quando que ela é obrigatória? Quando que é obrigado, né? Quando que é uma indicação formal. Uma indicação formal quer dizer o quê? Quando que é um risco, quando existe um risco de vida iminente. Por exemplo, a pessoa tem um risco de suicídio, se essa pessoa está psicótica, né? Ela não está no seu juízo, ela não consegue pensar, ela está se colocando num risco muito grande, né? De se machucar ou machucar outra pessoa, ou desnutrição, ou um risco de abstinência muito grave, né? Uma pessoa que está bebendo compulsivamente, muito emagrecida, ela já não consegue mais, né? Tá tendo um risco muito grande, isso aí pode ser uma indicação de internação, ou até mesmo uma pessoa que está bebendo compulsivamente, né? E está começando a perder tudo, e está tendo sinais claros assim de que ela perdeu já as condições de pensar. Então, a família pode optar, né, por buscar um apoio médico, um apoio profissional e ter uma indicação, né, são critérios obrigatórios assim, para internar. Né, são situações em que a internação se faz necessária absolutamente, né, porque a gente está falando de um risco de vida iminente, daí não tem como negociar algo assim, né? E no modo geral, já que a internação ela não é obrigatória no tratamento, ela funciona Ela funciona. para o alcoolista parar de beber? Ela funciona, mas as pessoas têm que entender qual o que esperar de uma internação. Como assim? É que assim, tem gente que, se você achar que o alcoolista vai ser internado e ele vai sair de lá e pronto, passou, não tem mais alcoolismo, pronto, agora melhorou muito, é possível que essa expectativa seja exagerada, ela seja uma expectativa irrealista. A internação funciona porque ela se propõe. E o que ela se propõe? Ela se propõe um ambiente de organização, um ambiente para a pessoa ficar um tempo sem beber, um ambiente para, de repente, ela melhorar a nutrição dela, né? Receber vitaminas, enfim, receber um tratamento médico para uma abstinência muito grave. Agora, esperar que a internação vai resolver o alcoolismo é uma expectativa que ninguém que entende de alcoolismo, né, nenhum profissional que entende, que trabalha com isso, tem essa expectativa. Né? Às vezes a família acha que a internação não funciona porque não resolveu o problema. Né? Mas a internação não serve para resolver o problema. A internação é uma modalidade de tratamento que ela é muito séria, ela é muito importante, ela pode ser necessária em várias situações, mas ela não é uma coisa que a pessoa ela tem um alcoolismo, vai internar, vai lá, resolve o problema e vai embora. Isso não acontece. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. E o que você falou que tem internação que é quando a própria pessoa, o próprio alcoolista é a voluntária, né? Voluntária. Que ele mesmo resolve se internar. O que eu faço se o alcoolista, por exemplo, meu marido que é alcoolista, o que eu faço se ele aceitar fazer essa internação? Haja rápido. Eu diria assim, o seu marido aceitou fazer uma internação, haja rápido. Por quê?
Se a situação estava ruim a ponto de se cogitar uma internação e essa pessoa aceitou, haja rápido, porque muitas vezes o oculista vai, né, como qualquer outra pessoa, internar não é um passeio no parque. Né? Então a pessoa pode ficar um pouco receosa, pode ficar um pouco relutante. Então, olha, ele aceitou, deu aquele vislumbre, assim, de começou a pensar e refletir de que a internação seria uma boa opção. É interessante já agir rápido para poder providenciar que essa internação seja feita nesse momento oportuno, né? Porque muitas vezes quando o oculista aceita uma internação, muitas vezes isso é uma janela de oportunidade que precisa ser aproveitada, né? Para aliviar uma situação que está num limite, né? Está num limite extremo. Entendi. E quantos dias que a internação para o oculista, como que funciona isso? Quantos dias que um oculista tem que ficar internado para ele surtir algum efeito? A internação surtir algum efeito? Olha, é uma das perguntas que eu mais recebo. Assim, Vitor, quando vai falar de internação, né? Quantos dias é o mínimo de uma internação? Né? Quantos dias é o mínimo que a pessoa pode ficar internada? Olha, isso tudo depende de um plano de tratamento. Né, para colocar, tem gente que é muito radical e tem gente que fala assim, mas eu nunca vi um profissional sério falar isso, mas já teve gente que já veio comentar no meu Instagram ou outros locais, assim, porque existem vários tipos de internação que não são nem médicas, né, mas deixa eu me ater, deixa eu responder direto essa pergunta. O tempo mínimo para uma internação ser eficaz para alguém, isso é muito variável, mas vamos dizer assim, vamos imaginar uma situação para poder responder isso. Imaginar uma situação que um alcoolista, ele está lá, ele bebendo muito pesado, ele quer parar de beber, e se ele vai parar de beber, se ele bebeu muito pesado, ele pode ter um risco muito grande de ter uma síndrome de abstinência grave, né? De ter sintomas muito desagradáveis e até perigosos para a saúde, tremores, náuseas, enfim. A gente internaria para desintoxicar essa pessoa, né? Uhum. Formalmente, né? Se a gente for pegar o livro, sei lá, não existe um estatuto no Brasil que classifica isso, mas formalmente seria um período mínimo de 7 dias. 7 dias para quê? Para monitorar sinais físicos de abstinência. É o que se faz na prática. Na prática, no Brasil, é o que se faz na média, na maior parte dos locais, é uma convenção parece que a maior parte dos médicos que eu tenho conhecimento no país, tem uma regra assim de 21 dias. Por que 21 dias? Porque nos Estados Unidos é mais 7 dias, porque lá é o que o convênio paga para passar da abstinência física. Por que no Brasil, e eu acho legal essa ideia de 21 dias, por quê? Porque 7 dias, o indivíduo que estava bebendo pesado vai passar 7 dias meio aéreo. Ele não vai nem aproveitar, né, o que vai estar sendo feito na internação. Por exemplo, se for tentar fazer uma terapia com uma pessoa que está lá com sintomas de abstinência, isso não vai surtir muito resultado. Então, depois de 7 dias, a pessoa começa a entender mais ou menos onde é que ela está. Aí, a segunda semana, a pessoa ainda está muito crua. A pessoa ainda está muito volátil, ainda não sabe muito bem, está meio perdida em relação ao seu problema, está meio perdida em relação a tudo que aconteceu. Então, acabou de sair de uma montanha russa, assim, uma coisa muito extrema, né? Então, aí na terceira semana, que seria uma semana que a pessoa começa a dar os primeiros passos para fazer mais do que só desintoxicação, né? Aí começaria também durante a internação um processo, um trabalho com o alcoolista, né, de prevenção de recaída, para ele poder, né, reforçar a motivação dele, receber uma terapia, alguns dias. Mas então assim, você falou em desintoxicação. 7 dias é para fazer uma desintoxicação. Mínima, né? Mínima, hospitalar. Mas essa desintoxicação não é um tratamento. Não, você vai deixar condições mínimas a pessoa, assim, né? Condições mínimas. Você pega uma pessoa que está bebendo pesado e não é um tratamento, ela vai meramente desintoxicar. Mas a cabeça dela ainda vai estar, muitas vezes, até querendo beber, com muita facilidade, muita impulsividade ainda, com um baixo controle de impulsos, né? Então, só desintoxicar aquilo ali é o mínimo, nem chega a ser uma... Muitas vezes, se a gente fizer só isso, o resultado é muito menor, né? E vamos dizer assim, que o meu marido, que é alcoolista, ele concordou, ele aceitou se internar, ou ele mesmo quis, ele tomou essa atitude. E o médico psiquiatra falou assim, tem que ficar internado 21 dias. Uhum. E aí chegou lá no quarto, quinto dia, e ele começa a querer, eu não sei se pode receber visita, mas ele começa a falar assim pra mim, pra família que ele já tá bom, que ele já quer, não precisa mais.
O que isso significa? Isso é normal acontecer? Olha, significa que ele já tá bom mesmo? é clássico isso, né? O alcoolista interna, aí vai lá a equipe médica, faz uma avaliação, daí vamos dizer assim, vou dar um exemplo, indicam lá 21 dias. Chega no quarto, quinto dia, o alcoolista começa a pedir para ir embora. O que no começo, o que isso tende a significar? Tende a acontecer? Tende a ser um momento ainda muito frágil, muito volátil, em que se essa pessoa receber uma alta antecipada, o risco dela recair é gigantesco. É aquela coisa assim, imagina o seguinte, uma pessoa vai internar para fazer uma cirurgia no fígado. Vai tirar a vesícula, sei lá, vai internar, fazer uma cirurgia na barriga. É muito fácil para a maior parte das pessoas entender que você não pode sair e fazer uma grande cirurgia na barriga, uma cirurgia relativamente grande na barriga, e sair depois no dia seguinte e jogar futebol, né? Sim. Só que é a mesma coisa pensar isso para o alcoolismo. Se você for, a equipe médica deu uma indicação, avaliou a situação, pensou em tantos dias de internação, se o alcoolista acha que está bom antes, isso na imensa maioria das vezes é um mau sinal. É um sinal de baixo, né, comprometimento com a mudança. Porque o que acontece? Muitas vezes o alcoolista, e é muito comum isso acontecer, que a família não estava preparada antes da internação. Como assim? Que a família, por exemplo, o problema estava muito grande, as pessoas estavam lidando com ele de formas improdutivas, né? Tanto o alcoolista quanto a família, ou de alguma forma não estavam com uma estratégia, uma abordagem, a maior parte dos casos, né? A grande maioria. E daí quando todo mundo começa a olhar para o problema na hora da internação. E aí o que acontece? Ninguém está preparado para lidar com isso depois quando chegar em casa. E a motivação do alcoolista para internar, muitas vezes, ela pode começar com uma situação para tentar evitar alguma coisa horrorosa que possa estar acontecendo. Por exemplo, um divórcio. Por exemplo, vai perder o emprego. Aí, não, chefe, eu aceito internar. Aí, quando a internação é por conta de uma situação limite dessas, a gente tem que entender que essa motivação para ele parar de beber, ela não é que é inútil, ela é melhor que nada, mas ela é muito frágil. Então, é muito fácil você dizer que você quer ser uma pessoa melhor quando você está arriscando perder tudo. Só que a partir do momento que a poeira baixa, essa motivação para mudar, ela naturalmente tende a diminuir. Então isso é um dos fatores que faz a pessoa pedir alta antes da hora. E daí o que acontece? Pode ser que o alcoolista comece a fazer 1000 promessas de que vai mudar e de que, olha, essa internação é uma coisa de... Daí começa a achar subterfúgios para tentar convencer a família que ele precisa ir embora mais cedo. Aí o que vai acontecer? A família às vezes fica com pena, a família já não entendia muito como lidar antes. Aí já recebe aquele turbilhão de emoções, fica com medo, não entende nada, começa a ficar com pena, tenta falar com a equipe médica, não consegue direito, faz o quê? Tira a pessoa antes da hora. O que acontece? Recai. Na maioria das vezes. Vitor, 100% das vezes? Não é 100% das vezes, né? Mas recai, a tendência é recair. Então, por isso que é importante ter um preparo, né? Entender como a motivação é o principal fator, né? É um fator muito importante para ser semeado, para que a mudança ocorra, né? Então, se o alcoolista ele já tem uma motivação fraca e ele diz que quer parar de beber, aceitei a internação, mas eu quero ir para casa para me tratar, já antes de cumprir o combinado, já é uma demonstração da volatilidade dessa motivação dessa pessoa para mudar. Né? Tá, e vamos dizer assim, que ele aceitou, o meu marido é alcoolista, aceitou internar, chegou lá no 7º dia, ele pediu para sair. E nem o médico concordamos que ele tá pronto para sair. O que acontece? Se você é responsável legal e você pode assinar um documento, e o médico também, a família junto com o médico podem assinar um termo de consentimento, né? A família assina um termo de consentimento lá para internação involuntária, se acharem que tem indicação para isso, e daí esse termo vai para o Ministério Público, a pessoa fica internada. Mas daí é necessário existir um comum acordo entre a equipe médica e a família. Entendi. Né? Uma das partes não concordando, isso não acontece. E se eu quiser tirar ele, mesmo que o médico não deu alta ainda, daí pode? Você pode, você tem o direito. Mesmo sabendo que ele vai recair, eu tenho o direito de tirar. Mesmo sabendo que ele vai recair, você tem esse direito. Entendi. E como que é? O que acontece durante uma internação de um alcoolista? O que o alcoolista fica fazendo esse tempo todo lá, durante esses 21 dias? Tem 21 dias...
para uma média, né? Vai variar de acordo com o plano da pessoa, mas vamos colocar aqui 21 dias, que é a média, né? Muita gente indica 21 dias. O que acontece? Numa internação ideal, numa internação excelente, né, com critérios, né, com uma equipe muito bem treinada, com um ambiente muito bem qualificado, tecnicamente, o que é difícil de encontrar, o que vai acontecer com o oculista lá? Ele vai passar o dia recebendo diariamente, ou pelo menos de segunda a sexta no mínimo, muitas atividades de reabilitação, de ressocialização. Tipo o quê? Tipo um grupo, eu vou te falar, eu achava muito legal, é muito completo, eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, tinha um grupo da sexta-feira. Grupo da sexta-feira, ia lá, era a Alessandra, eu fiz uma live com ela um tempo atrás. Grupo da sexta-feira, como é que era o grupo da sexta-feira? No grupo da sexta-feira se discutia sobre as dificuldades do final de semana, se falava, né, que estava por vir, né, ó, vai vir o final de semana. Final de semana é uma situação em que muita gente lá fora da internação vinha bebendo. Então pode ser que no final de semana muita gente acabe se sentindo vontade de ir embora. Então vai começando a abordar para compreender, para aumentar a consciência sobre o alcoolismo, para aumentar o repertório sobre a possibilidade de ter uma recaída depois, para conseguir entender como prevenir recaídas, fortalecer a motivação. Tem muitas internações que mesmo com profissionais, tem momentos para reuniões de alcoólicos anônimos, para já ir preparando essa pessoa para ela voltar para casa e ter ferramentas para ela conseguir manter a sobriedade, né? Porque é uma ingenuidade muito grande imaginar que uma pessoa vai ficar, é porque ela aprende a não, é muito fácil não beber no hospital, muito fácil. No hospital não tem nenhuma festa acontecendo, né? Não tem nenhum ambiente, não está em casa, né? Não tem bebida no hospital. Então é um ambiente que até muitas vezes não dá vontade nem de beber. E daí olha que interessante, muitos alcoolistas durante a internação eles se acham prontos, né? Se sentem preparados para voltar, porque eles passaram ali 14, 21 dias e não sentiram vontade de beber. Só que isso é uma ingenuidade, porque o contexto que cria muitas vezes a vontade de beber. Os amigos, a rotina, os toda gatilhos. sexta-feira vai no bar. Toda sexta-feira vai no bar. É aí que esse novo comportamento de ficar sóbrio precisa ser colocado em prática. Né? Ficar sem beber durante a internação é fácil. Então muitas vezes a gente aproveita esse momento da internação, os profissionais, né? Aproveitam esse momento da internação para preparar essa pessoa o melhor possível. Né? Tanto que quando a gente pensa numa internação de excelência, a gente até não coloca uma data única, exclusiva. A gente às vezes até prolonga isso. Ou reduz. Porque o mais importante que o tempo exato de internação é o plano que se tem por trás disso. É a estratégia que se tem por trás disso. E o que muitas vezes acontece que faz dar errado esse plano? Quando esse plano é feito... ou só o alcoolista tem o plano dele, ou só o profissional, o psiquiatra lá, o psicólogo tem o plano dele, e a família tem o plano dela. E cada um está olhando para um lado. Cada um pensa de uma forma, cada um quer resolver de um jeito diferente. Agora, se todos conseguirem colocar esse plano juntos, aí a gente tem muito mais chance de ter resultado. Várias vezes tem gente que fala assim para mim, Vitor, o alcoolista que eu amo, meu marido, olha, ele aceitou a internação e o médico falou que ele tinha que ficar, sei lá, 45 dias. Não me lembro agora a data quanto era. Né? Aí ela me disse o seguinte, ele pediu para sair com 20 dias, Vitor, você acha que eu devo aceitar? Poxa, mas por que não conversa com o médico, entende? Daí a pessoa fica num jogo, num triângulo. O médico, como se o profissional lá fosse uma pessoa que quer o mal, aí o alcoolista como se fosse sofredor, e a esposa como se fosse a pessoa que tem que decidir isso, como se fosse ela responsável pela internação. Mas quem indica a internação nunca é a família. A família pode suspeitar, a família pode procurar, mas quem indica a internação e quem define como vai ser tem que ser um profissional, né? Por definição. Entendi. E durante o tempo que o alcoolista fica internado, ele pode receber visitas? A família pode visitar? Varia. Varia. Tem alguns lugares que pode visitar, outros que tem algumas regras de como visitar, né? Porque no hospital que eu trabalhava, lá em Porto Alegre, tinha que esperar uma semana, pelo menos, para poder visitar. Por quê? Porque pela rotina, ao longo dos anos, se percebeu que quando não se esperava essa uma semana,
criava uma situação muito desagradável, tanto para o alcoolista quanto para a família, com essa questão de querer ir embora antes, né? Uhum. Então se esperava uma semana e daí tinham horários marcados, mas isso varia muito de hospital para local, né, de tratamento, né? Às vezes a família pode participar de terapias de família durante a internação, né? Isso é bem interessante. E como que a família ela tem que agir nessa visita? Durante a visita? Cara, durante a visita a família tem que estar preparada para lidar com o alcoolista, né? Tanto bem, motivado, funcionando, legal, bom, melhor cenário, mas tem que estar preparada para ele estar pedindo para ir embora. Mas assim, essa visita ela não é acompanhada, por exemplo, não tem o médico junto, é só eu e o meu familiar que está internado. Acho que na maioria é sem um profissional individualmente, né? Tem alguém supervisionando lá, mas é a família junto com... Só com a família e com o alcoolista. Uhum. E muitas vezes o alcoolista, quando ele está ainda não tão comprado para o lado da sobriedade, ele pode começar a tentar convencer a família de que ele já tá bom e que ele vai prometer mudar. E assim, não é que ele está mentindo, né? A família às vezes fica muito brava. Ele está mentindo ou ele está sofrendo. Quando isso acontece, a pessoa pode estar achando isso mesmo. Igual, sei lá... Mas eu não consigo pensar num exemplo bom agora para isso, um exemplo bobo. É igual às vezes uma criança que não tem experiência numa coisa. Eu acho que eu consigo fazer tal coisa, mas não está tão preparada para isso ainda. Então a família tem que entender e fazer. E uma coisa interessante é fazer o seguinte: a família às vezes assume esse negócio, né? Fala assim, eu que estou dizendo para você que você tem que ficar. Uma dica que muitas vezes eu dava para as famílias era o seguinte: joga para o profissional. Fala, olha, eu estou seguindo e respeitando a indicação do médico. Né? A indicação do médico, eu acredito nisso. Para não ficar aquele jogo assim, porque às vezes o alcoolista começa, muitas vezes a internação, jogar com a família dizendo que, você é minha esposa ou minha mãe, você não tem pena de mim, você não pensa nos meus sentimentos, queria ver você aqui internada, e começa com esse tipo de chantagem emocional. Então, assim, como que a família deve agir? Com uma postura, assim... Não é rígida, mas, tipo assim, manter firme essa situação da internação. Manter firme a situação da internação. Falou, olha, eu estou aqui confiando numa equipe médica. Mas esses médicos são horrorosos. Mas, olha, eu não posso decidir isso sozinha. Então, a família não deve comprar para si a ideia da alta, assim, né? Porque senão vai comprar uma coisa difícil depois de negociar. Né? Muito difícil de negociar. Porque senão já cria um contexto todo atrapalhado, porque... Não é por causa da família que a pessoa está lá internada. Um médico indicou, a pessoa procurou, enfim, mesmo quando é contra a vontade, foi um médico que indicou aquilo. E quando ele é internado contra a vontade, a internação ela tem a mesma eficácia? Ela funciona? Porque daí a pessoa não está querendo se tratar, né? Eu já vi muita internação boa, funcionar bem, de gente que ficou sóbria, assim, a última internação da vida da pessoa, né? E que começaram por uma internação involuntária, contra a vontade. E depois, muitos desses pacientes, eles agradeciam. Diziam assim, olha, sou grato de verdade, porque a minha família teve a coragem naquele momento em que eu não podia ver o que estava acontecendo, não estava em condições, e a minha família tomou esse ato de coragem, de mesmo contra a minha vontade, me internar para eu poder desintoxicar. Esse é o melhor dos mundos, né? Esse é o melhor dos mundos, acontece bastante e é o que é indicado, né? A gente tem dados científicos que mostram que internações, mesmo quando são contra a vontade, claro, respeitando critérios, porque... E daí, esse raciocínio é o mesmo que eu disse de antes, que é mais importante a estratégia que tem por trás da mudança do alcoolista do que os detalhes do que vai ser feito. Como que o familiar deve, o que ele tem que fazer na alta, por exemplo, assim, o médico, amanhã vai ser a alta do meu familiar, como que eu recebo ele em casa? Como que é essa preparação? Como que funciona isso? Olha, o mais importante do momento que o alcoolista vai embora é ter já planejado, né, o que vai acontecer nas primeiras semanas. Uhum. Tem que estar planejado já o dia que vai marcar a continuidade do tratamento. Né? Vai no psicólogo tal, que endereço é, como que vai num grupo de alcoólicos anônimos, tá? Vai qual grupo, que horário, tem que estar tudo muito amarrado. Não é, porque tem gente que acha assim, saí do hospital, saiu da internação, vamos tirar férias de uma semana.
É o pior momento de tirar férias de tratamento é no pós-alta. Então, quando o alcoolista chega em casa, já tem que estar tudo amarrado. Entendi. E se a internação foi boa, ela foi bem feita, ela foi bem organizada, ela estava seguindo um bom curso, isso já vai estar amarrado. Desde um pouco antes da alta, já vai estar amarrado antes. E então, o que eu sugeriria? A família precisa, se ela tiver interesse que essa internação seja a última, já conhecer a equipe de tratamento, né? Uma mãe, uma esposa que está interessada em ajudar. O que ela faz? Ou qualquer outro familiar, né? Já conheceu o nome da pessoa que está acompanhando, já está a par sobre o que vai acontecer depois, né? Porque às vezes chega o alcoolista em casa e fala assim, me internei, acabou, agora estou curado. E aí? Se a família tem que estar preparada, já tem que ter planejado também o que vai fazer, dependendo do que o alcoolista vai fazer quando ele chegar em casa. Tem que ter como é que vai ser a rotina? E na sua experiência, você percebeu assim que a família tem dificuldade na hora do depois da internação? Porque muitas vezes você tem que mudar a sua rotina, você tem que mudar o jeito de fazer as coisas, ou não sei, às vezes nos primeiros dias não pode ter bebida em casa. Você acha que a família tem dificuldade de mudar esses pequenos? Não sei, às vezes a mãe dá muita liberdade ou continua dando dinheiro. Olha, quando a família tá Isso solta, que faz a pessoa recair? é isso que faz a pessoa recair. É isso que mais faz a pessoa recair. É porque a família fica solta, fica flutuando. Às vezes até acha assim, Vitor, eu não aguentava mais o meu filho, não aguentava mais o meu marido, o que eu fiz? Eu aproveitei para descansar um pouco dele quando ele estava fora, justamente quando era o momento de mais estar preparado para entender como lidar, para lidar de formas diferentes. Porque se a família chega e o alcoolista não está preparado, quer dizer, ao contrário, né? Se o alcoolista chega e a família não está preparada, não sabe como lidar com ele, está perdidinho ainda, o alcoolismo vai rolar solto, né? Então, Ele vai assim, ter espaço. Se a pessoa for internada, voltar para casa depois de ficar 20 e poucos dias sem beber e não houver mudanças dentro de casa, as chances são de que a internação não vai funcionar. Vai ter funcionado muito pouco, né? Vai ter muito pouco resultado. A chance de recair é imensa, gigantesca. Mas daí a família tem duas opções, né? Ou ela faz alguma coisa para isso mudar, ou ela conta com a sorte. E nesse caso costuma ser o azar, né? Costuma ser um azar muito grande. Você lembra de alguma história que isso aconteceu? Não sei, às vezes uma mãe que depois da internação não conseguiu acompanhar a mudança que deveria ser feita e acabou prejudicando o filho no tratamento, ou de alguma esposa, algum familiar? Muitas. Principalmente porque quando o familiar fica muito frustrado, muito bravo, muito ressentido, já não quer mais nem saber da história. Quer manter o relacionamento, mas quer assim, tipo, Vitor, meu marido internou, eu ia me separar dele, então ele internou. E eu vou aceitar ele só porque ele internou. Só que eu não quero saber disso, eu não quero saber o que eu vou mudar. Quem tem o problema é ele. E daí quando chegava em casa, acontecia o quê? O alcoolista se sentia muitas vezes desafiado, ou ficava aquela competição, aquela briga, aquela resistência, né? Porque o relacionamento ia ficando cada vez mais desgastado, e o alcoolista às vezes, quando sai da internação, ou ele acaba ficando um pouco mais fragilizado, mais fácil ele recair. E se tem essa postura assim de falta de acolher, de entender que precisa de um jeito diferente de lidar com aquilo, as chances são muito baixas de recuperação. Então, eu lembro como se fosse, não é que a família é culpada, mas é como se fosse uma falta de apoio que acontece. Falta de apoio assim no sentido assim, da família às vezes diz, não, Vitor, mas eu apoio. Eu lembro de uma mãe que era o seguinte, que ela falava para mim o seguinte, o filho dela já tinha feito várias internações, tinha um problema de alcoolismo bem importante, e aí o que acontece? Ela ficava assim muito preocupada, ela achava que a internação era um trauma para o filho dela, ela não queria ver o filho dela sofrendo na internação, porque coitadinho do filho dela. E claro, a internação não é um passeio no parque, não é agradável, só que é uma medida necessária, e estava sempre necessário. O filho dela já não conseguia mais trabalhar fazia muitos anos, e a maior preocupação dela
era com quanto ele ia sofrer com aquela internação. E não com o que ele ia ganhar com aquilo, o quanto era importante aquilo para ele. Ela queria meramente aliviar o sentimento imediato dele. Daí o que acontece? Não queria nem saber, achava, daí tinha aquele espírito assim, né, só ela sabia o que era bom para ele. Só ela sabia. Eu lembro que eu ligava para essa mãe várias vezes para conversar, para tentar chamar ela, convidar, explicar, assim, e ela ficava até quase ofendida. Querendo dizer assim, não, mas eu conheço meu filho, olha, só eu sei como lidar com ele. E completamente fechada para qualquer outra ideia, para até examinar até o que ela própria estava fazendo. Ela estava tão consumida assim, e o filho dela me dizia, ele falava assim para mim, Vitor, cara, eu preciso de ajuda, minha mãe, ela não me escuta. Ela não me escuta, sufocando completamente ele. E o que eu soube? O que aconteceu? No meio da internação, ele pediu para ir embora. A mãe achou que, olha, vou salvar o meu filho da internação. Ele voltou para casa e eu fiquei sabendo que ele recaiu, né, no dia seguinte. Isso é muito comum de acontecer, né? Porque quando a família se fecha, a família não entende que aquilo ali, que o alcoolismo não é uma coisa isolada. O alcoolismo acontece no contexto. Ele não acontece solto no mundo. Assim, deu solto, por acaso, do nada. Claro que tem fatores vários, complexos. Só que ele não acontece solto. E deixar ele solto para ver se ele melhora também não é uma boa estratégia. Então, querer que o alcoolista comece a revisar a forma dele olhar para as coisas dele, a forma dele se comportar, sem a família estar junto nesse processo, é você comparar uma lancha com um barco a motor com um bote de um remo só, entende? Ficar esperando o alcoolista, e às vezes o alcoolista sozinho, ele fica remando, ele vai rodando. Claro que o alcoolista tem que remar no bote, só que se a família não rema junto, se a família rema junto, vira um motor para aquele barco, que acelera muito o problema, né? Entendi. Acelera muito a solução do problema, né? Tem pessoas que internam várias vezes, né? Que internam uma vez, aí recai, aí volta. Isso é sinal de que a internação não funciona para aquela pessoa? Ou por que isso acontece? Isso é normal acontecer? Não é normal. Não é normal. Geralmente interna uma vez só comum, e acabou. É comum. É comum. Mas não é normal. Entendi. Por quê? Porque as pessoas, em geral, procuram soluções imediatas. O alcoolista, a família. E daí a família espera, às vezes, e eu aqui não estou fazendo uma crítica a ninguém específico, assim, de serviço, mas pensa aqui no funcionamento da vida. Chega lá um hospital, tem lá uma equipe médica, por melhor que ela seja, por mais carinhosa, por mais habilidosa, por mais preocupada que ela seja, ela tem lá, vamos dizer, mais qualificada que ela seja, ela vai ter lá o seu funcionamento. As chances são de que que a pessoa mais preocupada com o passado, com o presente, com o futuro do alcoolista, por mais amoroso, por mais preocupado que seja a equipe que vai cuidar dele, seja a família. Sim. Né? Como é que vai ser? É mais interessado. É mais interessado, igual uma criança que vai para a escola. Quem é o mais interessado que a criança aprenda? Os pais. Né? Eu acho que é uma coisa da natureza, por melhor que seja a escola, não que o tratamento não vai querer ajudar. Só que muitas vezes o tratamento ele acaba ficando desmembrado. Daí a equipe profissional só faz um pedaço. E daí o que acontece? O sistema é todo feito assim, porque é caro. O convênio não paga para um tratamento de família, que envolva uma estratégia, não paga nem terapia muitas vezes. A família às vezes não entende o quanto é necessário fazer uma estratégia. Então o que acontece? Uma internação sem estratégia, ela vai se repetindo, vai se repetindo, vai se repetindo, vai se repetindo. Por quê? Porque não se aprende com a experiência. Porque não se aproveita os erros do passado para melhorar. Uma pessoa, e tem gente que vai internar 10 vezes e que vai parar de beber. Tem gente que vai internar uma e vai parar de beber. E tem gente que não vai internar nenhuma. E a maioria não vai internar nenhuma e vai parar de beber. Por quê? A diferença vai estar em e na qualidade da estratégia para resolver esse problema. Não tem outra coisa, não tem outro grande fator. Vitor, mas é porque o caso dele era muito genético, a genética dele isso não tem como. Tá, você falou, né, nessa questão de esperar uma solução imediata,
de ser muito imediatista. Vamos voltar um pouco nessa questão seguinte. O que seria o oposto disso? O oposto seria o que eu já fiz uma vez. Eu estava tratando uma paciente, alcoolista, né? E junto com a filha dela. E aí o que estava acontecendo? Ela já tinha tido algumas internações e não tinham acontecido muito bem, daí eu estava ajudando ela e a filha dela. O oposto disso é o quê? Eu comecei a atender ela, era tipo final de ano, assim, eu fiquei 1 ano atendendo ela no consultório, né, no ambulatório. E aí o que acontece? A gente foi preparando ela passou a maior parte da vida dela bebendo pesado. Ela teve muitos prejuízos. Quantos anos ela tinha? Acho que ela estava com 65 anos, mais ou menos. Uhum. Aí, o que acontece? Ela tinha que reaprender uma série de outras coisas. A gente treinava, por exemplo, daí a gente foi treinando durante esse ano todo, comunicação, formas de lidar com sentimentos, como lidar com situações para ter uma vida mais valiosa, melhorando a relação dela com a filha, melhorando o jeito que a filha reagia a ela e vice-versa. Todo um planejamento. Só que mesmo assim, era um caso muito grave, era um caso muito, muito, muito importante. Antes, já deu para prever que ela ia recair. Uhum. Eu previ que ela ia recair. Eu não precisei esperar ela beber. Como eu e a filha dela, a gente já tinha uma estratégia montada, preparada, planejada, ela internou antes de recair. Para evitar a recaída. Para evitar a recaída, aprofundar naqueles aspectos que a gente já tinha mapeado que eram necessários ser tratados. E daí a gente fez mais uma internação focada nisso. E aí a gente desenvolve uma estratégia que daí não precisou recair. Entende? Porque a gente trabalha construindo, indo para algum lugar, sabe o que falta fazer para melhorar, sabe quais são os pontos fracos, sabe com quem contar quando precisa. Então a gente cria uma rede que é muito difícil perder. É muito difícil não dar certo uma coisa dessas. Porque a gente está preparado, a gente está ao longo do tempo olhando para o que está acontecendo, por que aconteceu errado antes. Ela já tinha recaído. Então a gente mapeou tudo, a gente já sabia, eu já conhecia bem a história, era muito claro para todo mundo. Então a gente já era capaz até de prever para não acontecer isso de novo. Entende? Então isso é o oposto. É ter um plano, a gente treina, e realmente olha, parar para treinar habilidades muitas vezes. Então, não necessariamente a internação é a solução. Não. Não existe solução mágica. Não. A solução é a estratégia. A solução é desenvolver as habilidades, é compreender o alcoolismo. É poder, porque se esperar que uma internação vá é igual esperar, sei lá, pega um lápis, sei lá, pega uma caneta aqui, vamos fazer uma pintura. Quanto essa caneta vai ser boa? Quanto vai ser bonito esse desenho? Vai depender da caneta? Vai depender de quem está com ela na mão. Uhum. Vai depender de quem está... Da habilidade da pessoa. Da habilidade da pessoa. E eu não estou falando aqui só do alcoolista, estou falando de uma forma geral. Eu penso muito mais na família, né? Porque eu sei que quando a família entende como lidar, ela consegue ou convidar o alcoolista para uma internação, para que essa internação seja produtiva, ou até para evitar uma internação, né? Muitas vezes é possível evitar. Às vezes até a gente consegue, quando a família está bem preparada e já sabe lidar, já aconteceu algumas vezes, de fazer até uma internação domiciliar. Porque a gente tem o suporte familiar, ele já está tão preparado para cuidar daquilo e já tem uma relação tão boa com a equipe médica que a pessoa consegue ficar internada domiciliar um tempo. Era uma prática até bastante comum, né? Com casos que a gente já tinha muito bem... a família muito bem preparada, né? Tá, eu acho assim que essa questão do imediatismo, ela acontece por quê? Porque as famílias em geral, até por não saber lidar da forma mais correta, melhor com o alcoolismo, elas acabam esperando explodir uma bomba. Aí explode a bomba, ela fica desesperada, a família fica desesperada, procurando uma coisa, não é mágica, mas assim, mais imediata, né? Tipo, internação, aí a pessoa acaba pensando, remédio para parar de beber. Isso. Internação vai resolver, porque ela sente, eu acho, assim, né? O familiar, ele sente a inabilidade, assim, que ele não tá conseguindo lidar com aquela situação e explodiu uma bomba.
e daí agora eu preciso de uma solução rápida para o meu problema. Não é E daí o que mesmo? acontece? Alguns padrões que eu vejo quando a família que não que qualquer família pode mudar o padrão de reagir. Eu acredito que qualquer família pode, na medida em que decide fazer isso, ela consegue mudar o padrão de reagir. Isso não tem por que não acontecer. É só ter dedicação e vontade de fazer. Agora é o seguinte, padrões que eu percebo que atrapalham muito, que fazem a família perder anos e anos. Não só o imediatismo. Porque o imediatismo é quase óbvio, né, na vida. Né? A vida não tem imediatismo para qualquer coisa, não dá tão certo. É muito mais arriscado. Né? Outras coisas, terceirizar a solução. Quando as pessoas mais interessadas, que em primeiro lugar seria quem? O alcoolista. Só que o problema dele muitas vezes é de motivação. Então é um dos sintomas do alcoolismo muitas vezes não ter motivação por si próprio. E daí a segunda pessoa da lista que seria mais interessada, a pessoa que está perto. Se essa pessoa que está perto, ela joga a responsabilidade para um terceiro ainda, quem que vai ser o terceiro? Quem que vai ser o terceiro? Um médico? Um governante? Um vizinho? Deus? Aí não sei a crença que cada um tem, mas não dá para esperar que alguém faça, que venha um salvador, sei lá, o super-homem, entende o que eu quero dizer? Porque daí a pessoa começa a atribuir o quê? A solução está fora, a solução está aquele profissional que foi bom ou não foi bom. Vitor, daí tem gente que fala assim, Vitor, eu adoraria que você estivesse na minha cidade para você atender o meu familiar. Não, eu não faço isso. Eu não faço isso. Por quê? Por vários motivos, mas assim, porque assim, a pessoa tem a impressão de que não é ela que tem o que fazer, de que não é com ela. Aí o alcoolista pensa que não é com ele. E daí todo mundo fica pensando, não é comigo. E daí o que acontece? Continua vivendo a mesma vida. E quem que sofre mais? A família. Muitas vezes a família, né? Não que o alcoolista não sofra, mas ele sofre, mas o sofrimento dele vai fazendo ele se afundar mais ainda. Né? E se a família não desaba junto, o que acontece? Então, assim, imediatismo, terceirização do problema, que pode ser achar um salvador ou achar um motivo outro do porquê que aquilo não vale a pena, que justifique não fazer nada a respeito, do tipo assim, o problema é genético, o problema é porque ele bebe desde muito novo, ele, entende? Achar outros subterfúgios para quê? Para não fazer aquilo que vai dar, aquilo que precisa ser feito. Né? E como que eu faço para saber como familiar? Como que eu faço para saber quando a pessoa precisa de internação? Olha, quando saber que a pessoa precisa de internação, seguinte, essa pessoa está... vamos começar pelos extremos. Risco de suicídio, se a pessoa está falando em se matar. Pô, isso não é brincadeira. A pessoa começou a falar em se matar ou coisa do tipo. Isso é sério. É para pensar em internação. Outra coisa, a pessoa está bebendo demais, está começando a ficar desnutrida, já está tendo muitos sintomas sei lá, está começando você vê a pessoa, tá ficando mal mesmo. É para começar fisicamente, começar a pensar em internar. Ou assim, se a pessoa está fazendo muitas promessas e ela está querendo parar de beber, mas ela não está conseguindo. Ela está tentando, está se esforçando, ela tropeça várias vezes. Então o que acontece? É momento de pensar em internar. Então daí a família fala, Vitor, mas ele não consegue parar de beber porque ele não quer parar de beber. Não. Quem quer, dá um jeito. E às vezes esse jeito é internação. Né? Então, sua mulher está tropeçando muito. Então, olha, deixa eu considerar. Será que a solução não seria, talvez, pensar numa internação? Entende? Entendi. Pessoal, alguma pergunta? Vocês que estão nos assistindo ao vivo? Lázara, Samara, Linda, Terezinha, Luísa? Eu vi que falaram assim aqui, ó. Deus é o médico dos médicos, temos que ter fé. O que soa no seu ouvido quando você escuta uma frase assim, Vitor? Olha, gente, primeiro de tudo, eu não tenho nenhuma eu respeito a fé de cada um e eu acredito que a fé pode ajudar algumas pessoas, mas quando eu escuto isso, eu fico com medo. Por quê? Porque eu fui treinado ao longo do tempo a procurar o alcoolismo escondido por trás de cada palavra que eu escuto, por trás de cada situação, porque o alcoolismo é um idioma quase.
Uhum. E às vezes a pessoa fala um pouco, um sotaque um pouco. Sabe quando algum amigo seu, alguém começa a falar, e você pensa, esse cara, alguém que você vê na TV, esse cara aí é do Rio de Janeiro. Esse cara aqui, ele é carioca, ou ele é de Santa Catarina. Não, esse aí é gaúcho, tchê. Ou aquele ali é mais nordestino, olha, aquele lá de Pernambuco. Você começa a sacar o sotaque. Né? O alcoolismo, às vezes, ele se expressa como um certo sotaque nas frases que as pessoas dizem. E claro, fé ajuda. Fé pode ajudar. Acho que é importante ter fé. Fé, independente da religião, independente do que vai fazer, eu acho que é importante para nós. A gente acreditar que as coisas podem melhorar. Isso pode colocar a gente em ação. Mas eu acho que assim, isso que arranha o meu ouvido. Eu procuro sempre um movimento ou alguma coisa que fale a favor da ação. Sem ação, a esperança, ela é ficar só esperando. Né? Tem aquele, acho que é o Clóvis de Barros que fala o seguinte, né? Que é a esperança do verbo esperança, né? Não no verbo esperar sentado. Quem espera sentado, confiando que vai ter, porque tem uma mentalidade que diz o seguinte, um poder superior vai me salvar. Eu acho que esse é um pensamento que alimenta mais o nosso inimigo. Né? Que é o alcoolismo. Porque Deus é o médico dos médicos. Temos que ter fé, dá a impressão de que realmente a pessoa... Deixou para Deus. Deixou para Deus, larguei para Deus, não é comigo. Aí tá falando o idioma do inimigo, né? Tem outra pergunta que é assim, quando o alcoolista ameaça o familiar quando falamos em interná-lo, como reagir? Depende da ameaça. E quem que interna a pessoa? É a família que interna? Nunca vi família internar? É o médico. É o médico que interna. Então, eu já vi família tentar internar e não internar. Então, peraí. Então, assim, quem fez essa pergunta foi a Neriele Paulista. Eu tenho uma pergunta que é assim. Você já conversou com um médico sobre isso? Ou isso é só uma ameaça dentro de casa que você faz pro seu alcoolista? Boa. Porque assim, é igual o Vitor falou, não é o familiar que interna, é o médico, entendeu? Então assim, ele teria que ameaçar o médico, não o familiar, entende? Já foi conversado com um profissional sobre isso? Entendeu? Se você pudesse responder isso agora durante o podcast, seria bem legal para o Vitor poder responder melhor a sua pergunta. É porque assim, quando o alcoolista, eu falo, como é que é quando o alcoolista ameaça o familiar quando falamos em interná-lo. Mas vê que talvez está rolando aí um jogo de ameaça, né, gente? Um jogo de ameaça. Se você fica ameaçando que vai internar, como se internar fosse uma coisa horrorosa. Poxa, internar é uma coisa desagradável para qualquer pessoa. Pensa, ninguém gosta de internar. Se ficar ameaçando o alcoolista de internar, é natural que ele vá reagir a isso ficando chateado. Né? Então, o que vai fazer? Daí tem que ver o que estão pensando, o que está acontecendo aí, que a família está ameaçando, se quem interna, né? Quem decide por internar é uma equipe médica, não é a família que decide por internar. E a família, na medida em que tem um aval do médico, ela não precisa negociar com o alcoolista. É melhor que negocie, é o ideal. Mas se está numa situação extrema, né? O extremo não tem espaço para diálogo. Mas daí o extremo não é a solução, é apagar o incêndio. A gente tirar o fogo, a gente não tira necessariamente o combustível que mantém aquele fogo. Né? Acho que ela respondeu. Já sim. O que ela falou? O meu travou. Já sim, ele não aceita internar. Fala que meu avô foi internado 15 vezes e não vai resolver para ele. E daí o que acontece? Olha só, eu tô escutando o sotaque do meu inimigo aqui, Tô escutando o sotaque do meu inimigo. Peraí, mas já conversaram com o médico. Já conversaram com o médico? Não entendi. Já conversaram com o médico? E o médico falou que tá na mão da família. Já sim, mas eu não entendi. Ele não aceita internar. É que assim, internação, gente, não é o único caminho. Internação é um sinal de comprometimento do alcoolista, é sim. É uma oportunidade muito boa, é sim. Pode ser indicado e pode ser o que vai ajudar muito, é verdade. Mas tem vários caminhos para conseguir fazer isso. Respondeu a nossa amiga aqui. Já foi conversado com o médico, foi orientado a internar, mas o médico quer que seja pela vontade dele. Tem cara de que o médico está entendendo o que está acontecendo, né? Tem cara. Só que a família está fazendo o quê? Tá lá ameaçando ele, dizendo que vai internar. O médico já falou. Então tá vendo como vira uma briga? Como vira uma briga, uma discussão, uma disputa em casa? Aí o que acontece?
esse é o território perfeito para o nosso inimigo se proliferar, né? Essa disputa, essa briga, daí vira uma picuinha. Olha só, a Gorete falou assim, e foi justamente esse despreparo que atraiu sua linguagem, mas a família não tem formação psiquiátrica. Esta abordagem é inovadora. Ela tá falando o seguinte, que é justamente por isso que o seu discurso atraiu para ela no caso dela, porque você dá a oportunidade da família conseguir tomar as rédeas da situação pela primeira vez na vida, porque realmente ninguém tem formação psiquiátrica e ninguém é obrigado a saber lidar com o alcoolista, ninguém nasce. Todo mundo faz o melhor que pode com a informação que tem. Total. Então ela tá falando isso, que é justamente isso que chamou a atenção dela. Aí tem um outro pessoa aqui falando assim, ó. Quando o alcoolista é internado e não aceita, não participa e quando sai, recai. Não quer parar ou não aceita que vale a pena? Compensa mantê-lo? É um sinal de que a pessoa ele não aceita, ele não participa, quer dizer o quê? Ele não está motivado a mudar. Quer dizer isso. E a família consegue trabalhar nessa motivação. É quando a família mais consegue. Como assim? O que essa musta... Não precisa falar, eu acho. Não. Tá. O que ele poderia fazer para motivar, por exemplo? É uma pessoa que ela não quer, ela não participa das atividades da internação. Ele não aceita a internação, ele não quer parar ou não aceita que vale a pena. Compensa mantê-lo? Olha, é porque assim, é uma internação que começou pelo telhado. Ela começou... essa internação que chegou para uma pessoa que não participa, é uma internação para uma pessoa que não está motivada. Vale a pena mantê-lo? Isso é uma decisão que depende da estratégia que está se montando. Agora, tem o que fazer para essa pessoa querer parar de beber? Tem. E quem que tem mais poder para fazer isso acontecer? É a família. Tá? Agora, se vale a pena manter ela lá, vai ser uma discussão para ser feita com o profissional. Às vezes adianta manter, sabe? Às vezes adianta manter uma pessoa que não quer. Eu acho também assim que até porque a internação ela é cara, né? Ela não é, geralmente não é gratuita uma internação psiquiátrica para alcoolismo. Quanto mais qualidade, mais cara ela é, né? Então acho que talvez por isso que ele perguntou se compensa, porque daí às vezes a família gasta um monte de dinheiro e a pessoa não ajuda. Mesmo assim, a pessoa que, cara, tem contexto, tem que ter contexto. Eu já vi internação de pessoa que não colaborou durante muitos meses, que aquilo ali foi o divisor de águas. Depende do plano, depende do planejamento que está sendo feito. Eu acho que não dá para dizer isso assim sem um contexto. Olha só que legal. Antes de ter o conhecimento que tenho hoje, eu também pensava que a internação era um caminho para resolver a situação. Mas hoje sei que há outras possibilidades melhores. Melhores assim, não é que a internação não serve, que é horrível. Não é que a internação não serve para nada, mas ela é assim, um pedaço muito pequeno da coisa, entende? Ela é um pedaço muito pequeno que não vai trazer tanto resultado assim quanto é desejável, né? Não vai fazer, porque o que a família quer com o alcoolista, né? Me diz aí, você que está me assistindo, se não é isso que você quer. O quê? Que essa pessoa pare de beber. Sim. Que essa pessoa queira continuar sem beber. Que essa pessoa assuma mais responsabilidades, que essa pessoa seja feliz, que essa pessoa tenha conquistas, realizações, que tenha um ambiente familiar mais feliz, saudável, que não tenha briga, que as pessoas colaborem, que inclusive o alcoolista colabore financeiramente, afetivamente, que tenham planos legais juntos. Olha só, e tanto não é isso que você quer? A pessoa que perguntou a questão se vale a pena, ele falou que é o Bruno. A questão monetária é relevante, mas sinto que ele não evolui, que é exatamente isso que você acabou de dizer, que a pessoa quer que seja feliz, que seja uma pessoa produtiva, que pare de beber. É que... Vou colocar aqui uma hipótese, tá? Tem umas 10 hipóteses para isso, mas vou colocar uma hipótese aqui. Eu entendo que a família às vezes fica com raiva, fica frustrada e quer que a coisa aconteça rápido. Mas mesmo que a família queira fazer diferente, se o alcoolista que está internado, ele não, por alguma razão, sentiu que aquilo ali é para ele, para o bem dele, aquela internação ela pode virar aquela coisa que vai nutrindo aquele sentimento horroroso de desprezo, entende? Ela mais atrapalha do que ajuda. Pode mais atrapalhar do que ajudar.
né? Mas eu tô falando uma hipótese possível, né? E também a internação, ela não é obrigatória para a pessoa parar de beber, né? Não é obrigatória para todos, né? Não é obrigatória, para a maioria não é obrigatória. Mas, por exemplo, no caso do Bruno, se a família dele resolver, então não vale a pena manter, vamos tirar a pessoa. Qual que é o outro caminho que eles podem fazer? Como que eles podem motivar, assim, não sei se, não tem como falar tudo agora. Tá, mas deixa eu dizer já. Início. O início. Você tá suspeitando que seu familiar não tá lá e tal, não sei o quê. Que ele não tá evoluindo. Não tá evoluindo, tá difícil, a questão monetária não tá legal, e estão preocupados, querem que ele melhore, a família quer fazer o melhor que pode. Vou dar uma resposta rápida aqui, ó. Faz o seguinte, se essa é a decisão, tenta juntar o máximo de integrantes da família para tomar essa decisão juntos e amarra uma possível alta com um tratamento já pós-hospitalar. Já conversa com o psiquiatra antes, já faz esse psiquiatra ou esse psicólogo ir conversar com a pessoa na internação para começar esse vínculo antes da alta, entende? Já amarra uma terapia de família junto, e daí o que ia gastar na internação, investe para fazer lá uma terapia de família junto, continua assistindo as lives, continua aprendendo, continua se dedicando e amarra uma coisa fora, com combinados muito organizados para fora da internação, junto com o apoio de um profissional que já vai conhecer, que já vai entender, certo? Vale muito a pena ter isso, né? Porque só tirar da internação e ficar lá sem uma retaguarda, tipo, sei lá, o Bruno vai lá, tira o irmão dele que está internado, sei lá. E daí o pai dele não gostou. Aí vira uma bagunça. Aí não tem nenhum psicólogo, um psiquiatra, alguém fora para poder autorizar, ou enfim, apoiar naquela decisão. Então, assim, ó, reúne todo mundo, chama todo mundo para organizar isso daí, para poder tomar essa difícil decisão o mais organizadamente possível. Isso aí, gente. Foi um grande prazer. Vou ficando por aqui. A gente vai ficando por aqui e sexta-feira tem podcast de novo às 19 horas. Sexta-feira às 19 horas, então. E até a próxima. Tchau!